Olá, tudo bem? Eu sou a professora Carolina Ferro e nesse vídeo a gente vai revisar o conteúdo para a segunda avaliação dos temas 11 ao 20 da disciplina História da Educação. Vamos lá? Vamos começar pelo tema 11, que aborda do período colonial a vinda da família real, a criação de uma estrutura para o ensino no Brasil. O primeiro tópico a gente vai falar sobre a educação na colônia e José de Anchieta. Durante a maior parte do período colonial, o ensino esteve nas mãos dos jesuítas. A missão desses padres era de propagar a língua do colonizador e a fé católica. Um dos precursores da Companhia de Jesus foi o padre José de Anchieta, criador da Escola de Primeiras Letras, onde ele utilizava um método que combinava orações com o ensino de leitura e escrita. Além disso, ele também usou o teatro como forma de aprender. A presença dos jesuítas foi fundamental para o processo de colonização desse nosso território. Para os colonos, os jesuítas implementaram o ensino secundário e também ofereciam um curso de teologia, o único de nível superior no período colonial na época, com o objetivo de formar padres para essa região. Por último, incluíram também o ensino profissionalizante, visando o aprendizado de ofícios necessários, como, por exemplo, a carpintaria, a sapataria e etc. No segundo tópico, a gente vai falar sobre a Reforma Pombalina. Os jesuítas dominaram a educação na colônia de 1549 a 1759, sendo este último ano o de expulsão dos padres da Companhia de Jesus de todo o território português. Na metade do século XVIII, as ideias iluministas pairavam sobre a Europa, e o secretário de Estado do rei, Dom José I, o Marquês de Pombal, escolhe algumas delas para comandar o governo português. A ideia mais marcante seria a educação laica, e para isso Pombal precisaria retirá-la dos jesuítas, que a dominavam desde o século XVI. Pombal criou então uma série de medidas, destacando-se as aulas régias e o subsídio literário, um imposto para custear a educação. Ele também acabou com o ensino profissionalizante e não investiu na qualificação dos professores, o que foi um problema na época. O terceiro tópico fala sobre a família real e a criação de uma estrutura para o ensino no Brasil. Logo que a corte chegou no Brasil, em 1808, muita coisa mudou. Houve a criação da imprensa régia, o investimento em escolas secundárias e em academias artísticas e a fundação da Biblioteca Real, que é a nossa Biblioteca Nacional atual. Já no período imperial, contou com a extensão do ensino pelo método Lancaster, a criação da Escola Normal de Niterói, a fundação do Colégio Pedro II e a lei da obrigatoriedade das escolas primárias em 1827. No tema 12, falaremos sobre a Primeira República e a Constituição. Nossa Constituição de 1988, um panorama da própria educação no Brasil. Como primeiro tópico, a educação na Primeira República. Não houve muito desenvolvimento da educação nesse período. Havia um cenário conturbado de greves, revoluções, guerras, revoltas e mudanças no âmbito cultural. A única tentativa de mudar o ensino veio através da reforma Benjamin Constant, em 1890, que instituiu a escola laica e a gratuidade da escola primária. No segundo tópico, a dualidade dos sistemas educacionais, a gente deve falar sobre a partir de 1820, que o modelo educacional elitista passa a ser contestado. Era necessário que o governo se responsabilizasse pela educação, especialmente no nível básico. Para que isso ocorresse, os especialistas em educação fundaram a Associação Brasileira de Educação em 1924 e algumas reformas estaduais em favor da educação popular de qualidade. Dentre elas destacam-se a de Lourenço Filho, de 1923, no Ceará, que criou uma série de políticas públicas voltadas para atender às necessidades do ensino primário, a de Anísio Teixeira, em 1825, na Bahia, privilegiando a formação do professor, a de Francisco Campos, entre 1931 e 1932, em Minas Gerais, que estabeleceu modificações no ensino secundário e superior, e a de Fernando Azevedo, 1928, que estabeleceu novos parâmetros e metas para a educação brasileira. Já o terceiro tópico fala sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. As reformas educacionais ganharam forma com um manifesto que foi redigido em 1932 por 26 educadores brasileiros, cujos objetivos eram defender novos ideais pedagógicos, combater a escola tradicional e lutar por um sistema de educação mais justo. Segundo o manifesto, os principais problemas da educação brasileira eram a ausência de um plano educacional,
a falta de aplicação de métodos científicos e a manutenção de um sistema elitista. No quarto tópico, falaremos sobre a Constituição de 1934 e a educação articulada como sistema na década de 1940. A nova Constituição foi a primeira que dedicou um capítulo inteiro à educação, possibilitando diversas mudanças, como, por exemplo, a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário, a liberdade de ensino e tornou o ensino religioso facultativo. Já no tema 13, nós vamos tratar a educação popular. Na primeira LDB, de 61, as reformas do ensino do primeiro e segundo grau e a LDB atual. No primeiro tópico, educação popular, a LDB de 1961. Num contexto de redemocratização, era necessário que houvesse uma lei regulamentando os ensinos primário, secundário, profissionalizante e superior. E assim nasceu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Pela nova lei, o ensino ficou estruturado em pré-primário, crianças com até 7 anos com aulas ministradas em escolas maternais ou jardins de infância, primário, de 4 a 6 anos de duração, secundário, dividido em 2 ciclos, ginásio com 4 anos e colegial com 3 anos, sendo este último abrangendo o curso técnico e a formação de professores, e superior, com os cursos de graduação e pós-graduação. Sobre os movimentos de educação popular, entre 1946 e 1964, houve uma série de eventos em prol da educação popular. Destacam-se a campanha de educação de jovens e adultos promovidas por Lourenço Filho, em 1947, o movimento de educação de base, de 1961, a partir da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o método Paulo Freire de educação de adultos, que ocorreu em Recife em 1961, e o Programa Nacional de Alfabetização, também encabeçado por Paulo Freire em 1963. Logo em seguida, vem o governo militar e a reforma universitária. Os movimentos de educação popular foram impedidos de continuar após o golpe de 1964. Contudo, uma reforma universitária foi realizada graças à luta do movimento estudantil. O número de vagas foi ampliado, houve a extinção de cursos e de áreas acadêmicas e a criação da carreira universitária para estudantes e professores. Os militares também tornaram os currículos flexíveis, introduziram um sistema de créditos, os vestibulares foram unificados, criaram a Faculdade de Educação, aumentaram o número de cursos de mestrado, doutorado e de bolsas e ofereceram mais vagas nas escolas públicas para neutralizar os movimentos estudantis. A universidade também organizou-se em departamentos e multiplicaram a oferta de vagas nas escolas particulares, que se tornaram, nesse período, referência na qualidade do ensino. Sobre a reforma do ensino de primeiro e segundo grau e a LDB atual, que é a nossa LDB de 1996, a gente precisa primeiro falar sobre a LDB de 71, que alterou bastante os dispositivos de nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases, a de 61. Pela nova lei, o ensino tinha como objetivo geral proporcionar ao educando uma formação necessária tanto para o desenvolvimento de suas potencialidades, quanto para a qualificação profissional e o exercício da cidadania, sendo que, na época, a gente tem que lembrar que não tinha democracia no período, porque era um período de ditadura. Já os objetivos específicos eram: o primeiro grau passou a se destinar à formação da criança e do pré-adolescente, com as devidas adaptações para cada faixa etária. E o ensino de segundo grau voltou-se para a formação integral do adolescente. Sobre a estrutura do ensino, as modificações foram: os antigos cursos primário e ginasial foram unificados e passaram a ter 8 anos de duração. O ensino profissionalizante do ginasial foi abolido. O antigo curso ginasial com duração de 3 anos tornou-se ensino do segundo grau com 3, auxiliar ou 4 anos, o técnico, todo ele obrigatório, profissionalizante e sem divisões entre técnico e regular, desaparecendo o ensino secundário. Para ingresso no ensino superior, era necessário concluir o 3º ano e classificar-se no vestibular. Já após a redemocratização e com a nova Constituição de 1988, foi necessário reformular a nossa LDB para atender os anseios democráticos do nosso país. Na Assembleia Constituinte, foi divulgado um Manifesto à Nação, com 4 princípios básicos que nossa educação deveria possuir: ensino público, gratuito e leigo para todos, verbas destinadas à educação sendo 13% do governo federal e 25% dos outros governos, verbas públicas exclusivamente para escolas públicas e democratização da escola.
Após a nova LDB, ainda foram criados os parâmetros curriculares nacionais. No tema 14, abordaremos as tendências pedagógicas no cenário educacional brasileiro, dentre elas a liberal e a progressista. As tendências pedagógicas são linhas ideológicas e metodológicas que ajudam a nortear o trabalho do professor, da escola e o aprendizado do educando. São pressupostos teóricos e práticos que refletem diretamente na atuação do professor. A primeira tendência que a gente vai trabalhar é a tendência liberal, que ela é calcada no liberalismo burguês, enfatizando a liberdade do indivíduo. E ela é dividida em liberal tradicional, que tem um enfoque humanístico, onde o aluno deve ser levado à realização plena por meio do próprio esforço. As diferenças sociais, nesse caso, do educando, não são consideradas, e o papel da escola é o de preparar para o aluno de forma moral e intelectualmente para que ele exerça seu papel na sociedade. Os conteúdos, nesse caso, são passados como verdades incontestáveis e a metodologia é expositiva, sendo o aluno passivo e o professor detentor de todo o saber. A segunda vertente liberal é a liberal renovada. Ela reforça a importância da cultura nas habilidades do educando. O ensino-aprendizagem, nesse caso, está centrado no aluno, valorizando as práticas experimentais, de pesquisa, de descoberta e do estudo do meio natural e social. A terceira é a liberal renovada não diretiva. Ela se preocupa com o desenvolvimento da personalidade do aluno, bem como com o autoconhecimento e a sua realização pessoal. Os conteúdos seguem os interesses do indivíduo. O ensino-aprendizagem é uma atividade interior, exclusiva do educando, e a relação professor-aluno é pautada na afetividade. A quarta e última é a liberal tecnicista. Ela adequa a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica. A educação é vista como capital humano, pois é por meio dela que o país cresce. O papel da escola, nesse caso, é de modelar comportamentos por meio de técnicas específicas. Os meios são mais importantes que o aluno e o professor. Já na tendência progressista, eles veem a educação como uma forma de analisar criticamente a sociedade, fazendo com que os alunos compreendam sua realidade sócio-histórica e seu papel como ser dentro da sociedade em que vive. O papel político da educação, nesse sentido, é importante. A progressista tem a progressista libertadora, que o papel fundamental da educação é a conscientização para a transformação da sociedade. Nesse caso, o processo de ensino-aprendizagem parte das experiências do indivíduo, a metodologia parte da problematização das experiências sociais e é voltada para a resolução de problemas. O professor e o aluno mantêm uma relação de igualdade. Já na progressista libertária, ela prega a transformação da personalidade, partindo da premissa de que a vivência do aluno deve ser incorporada às novas situações. O conhecimento só possui algum sentido se ele pode ser aplicado no mundo real. A aprendizagem é informal, deve ser realizada em grupo e negar todos os tipos de opressão. A última, que é a progressista, crítica social dos conteúdos, privilegia o ensino dos próprios conteúdos, mas eles devem manter relação com as realidades sociais dos alunos. A escola tem o papel de preparar o aluno para enfrentar as dificuldades do mundo adulto, com o objetivo de que ele se torne um indivíduo plenamente capacitado para viver numa sociedade democrática. Parte-se do conhecimento do educando para desenvolver novas aptidões e conteúdos. Já no tema 15, a gente vai falar sobre os grandes educadores brasileiros e as suas contribuições. Sobre os grandes educadores brasileiros e as suas contribuições, é necessário que a gente destaque que tem alguns deles. O Lourenço Filho, nesse caso, implementou reformas de amplitude nacional com renovações pedagógicas nas primeiras décadas do século XX. Ele era adepto da psicologia instrumental e atuou nas Conferências Nacionais de Educação em 1927 e 1928 e no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. Ele defendeu o ensino primário, a flexibilização dos programas de ensino, a educação em tempo integral e lutou pela gratuidade do ensino. Encabeçou também a campanha de educação de adultos na década de 1940, pregando uma escola muito mais ativa. Já Anísio Teixeira difundia a Escola Nova. Ocupou cargos públicos ligados à educação, promovendo uma reforma educacional na Bahia em 1931.
e realizando juntamente a integração da escola primária, secundária e o ensino adulto no Rio de Janeiro em 1931. Criou o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, que é uma referência em ensino, e participou da discussão da nossa segunda LDB de 1971 em 1966. Foi também um dos idealizadores da Universidade de Brasília. Já Fernando de Azevedo ocupou cargos públicos e promoveu inúmeras reformas na educação, especialmente voltadas contra o analfabetismo. Ele valorizava a escola primária e concebeu uma pedagogia realizada por etapas. Gustavo Capanema foi ministro da Educação e criou o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos existentes até hoje, o INEP, em 1938, sendo responsável por inúmeras reformas do ensino entre 1937 e 1945. Ele foi considerado elitizado por priorizar o ensino secundário e o superior, mas ele garantiu a educação primária a todos e regulamentou o ensino profissionalizante e a formação de professores. Já Raul Leitão da Cunha contribuiu com a organização do ensino primário, secundário e agrícola e fundou o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Maurício Trachtenberg era contra a educação burocrática e a favor de uma educação que libertasse o homem. Por isso é conhecido pela proposta pedagógica libertária. Para ele, a escola deve desenvolver as potencialidades dos educandos, sem autoritarismos do docente ou do Estado. Paulo Freire, um dos mais famosos, concebia a educação a partir da liberdade, do diálogo e da conscientização. O ensino deveria promover a libertação do indivíduo de sua condição social. Desenvolveu a educação popular, que ele nomeou de libertadora, criando o método Paulo Freire para a alfabetização de adultos, que parte do contexto dos alunos sem uso de cartilhas. Já Darcy Ribeiro organizou a Universidade de Brasília, assessorou diversos governos e ocupou diversos cargos na área de educação. Ele atuou na discussão da nossa última LDB, de 1996, cuja lei leva seu nome, Lei Darcy Ribeiro. Ele sonhava com um país justo e com uma educação democrática. Rubem Alves é um crítico da pedagogia brasileira. Ele criticava os exames vestibulares, pois acreditava que eles não desenvolviam o senso crítico do aluno, nem despertavam a curiosidade, muito menos levavam à pesquisa. Já o Dermerval Saviani, para ele, a escola deve evitar a discriminação e o preconceito. A aprendizagem não pode se limitar à aquisição de conteúdos curriculares, mas deve permitir a formação de cidadãos éticos, críticos, questionadores e atuantes no meio em que vivem. O José Carlos Libânio fala que o professor precisa ser o mediador da aprendizagem, abordando práticas interdisciplinares, valendo-se de estratégias para ensinar a pensar e ensinar a aprender. No tema 16, a gente vai falar sobre as origens da profissão do pedagogo. No primeiro tópico, as próprias origens da profissão. A palavra pedagogo tem origem grega, paidos igual criança e agogós, condução. O termo era atribuído aos escravos que cuidavam da educação doméstica das crianças da elite da época. Com o passar dos anos, a palavra pedagogo foi adquirindo outro significado, sendo associada à tarefa de preceptor, aquele que conduz na busca por ensinamentos. Ou seja, ele não ensinava, apenas levava até o local onde a criança aprenderia com o mestre. No segundo tópico, Platão, o primeiro pedagogo. O Platão foi considerado o primeiro pedagogo. Ele rejeitava a educação como era praticada na Grécia, pois para ele a educação devia conduzir um indivíduo a uma formação moral e intelectual. No terceiro tópico, Platão contra os mestres sofistas. Platão não concordava com um tipo de professor que existia na época, os sofistas, que cobravam altas somas em dinheiro para educar apenas os filhos da elite a serem políticos. Platão defendia a profissionalização dos mestres e o desenvolvimento de uma didática que os capacitasse para atuar na formação ampla do indivíduo. O pedagogo, neste momento, passa a ser os filósofos, ganhando a vida a partir de seu conhecimento. No quarto tópico, Platão contra os mestres gramáticos. Ele era crítico dos mestres gramáticos, pois acreditava que nenhum deles tinha a intenção de formar um indivíduo em sua totalidade. As crianças aprendiam a ler e a escrever apenas decorando. A figura de Platão incorpora o que seria o pedagogo do futuro, sendo aquele que conduz a formação do indivíduo de forma ampla, capacitando a viver em sociedade.
Já o tema 17, a gente fala sobre o contexto histórico da pedagogia no Brasil. E no primeiro tópico, o próprio contexto histórico da pedagogia. No princípio, a profissão foi caracterizada como uma função feminina. Como as primeiras escolas primárias surgiram no século XIX, lecionar era uma forma de as mulheres escaparem da obrigação do casamento. Somente na Segunda República, após 1930, é que reformas foram feitas para criar os cursos de pedagogia, além de surgirem os institutos de educação. Isso ocorre pois apenas após a Constituição de 1934 temos uma real preocupação com a educação, vista como dever do Estado, ou seja, do governo. Nos institutos, os alunos obtinham complementação pedagógica para lecionar. Já os primeiros professores licenciados para atuarem no ensino secundário vieram da recém-fundada Faculdade de Filosofia de São Paulo. A primeira Faculdade Nacional de Educação surge em 1937. Contudo, ela formava poucos profissionais para a demanda que tinha na época. Sendo assim, foi necessário profissionalizar professores para atuar na educação primária, aparecendo a Escola Normal, um local de trabalho prioritariamente feminino ainda. A Escola Normal existe desde o século XIX. Porém, ela foi nessa década de 1930 que elas surgiram em grande escala no país. Já o reconhecimento da profissão de pedagogo ocorre apenas em 1939, com a reorganização dos cursos de magistério, mesmo ano da criação do primeiro curso superior de pedagogia e de didática. Após a primeira LDB, em 1961, todos os cursos, incluindo pedagogia, passariam a ter um currículo mínimo, fazendo com que os pedagogos ficassem mais preparados para lecionar. Em 1969, foram incluídas as habilitações no curso de pedagogia, ou seja, o formando sairia habilitado em orientação educacional, supervisão escolar, etc. Em 1996, outros parâmetros foram adotados, acabando, por exemplo, com as habilitações. Em 2006, surgem as diretrizes curriculares para o curso de pedagogia, dizendo que a licenciatura destina-se à formação de professores que devem atuar na educação infantil e nas séries iniciais do fundamental, na modalidade normal no ensino médio e na administração. No tema 18, a gente vai falar sobre o campo de trabalho e a própria atuação do pedagogo. Afinal de contas, o que faz um pedagogo? O pedagogo ele é um especialista em educação e está habilitado a atuar em todos os processos educacionais que se relacionam com o ensino e a aprendizagem. Ele pode escolher exercer a docência na educação infantil ou nos primeiros anos do ensino fundamental, na modalidade normal ou participar do desenvolvimento de projetos pedagógicos em todos os níveis. Além disso, ele está habilitado a trabalhar com atividades de organização e gestão escolar. Atualmente, o pedagogo atua também em espaços não escolares. E o pedagogo ele não é aquele que só atua em âmbito escolar, né? Então é comum que o pedagogo atue em ambiente escolar, contudo, esse não é o seu único espaço. O pedagogo pode ser um gestor da instituição de ensino, fazer planejamentos pedagógicos, trabalhar na orientação educacional, na supervisão do ensino, na coordenação de cursos, na inspeção de ensino, fazer acompanhamentos psicopedagógicos, trabalhar em empresas, hospitais, prisões, desde que a educação esteja envolvida nessas atividades. Sobre as áreas de atuação do pedagogo, o pedagogo ele pode atuar na gestão e seleção de pessoas, no treinamento, desenvolvimento e avaliação de empregados, dando consultoria técnica e pedagógica para empresas que produzem softwares de comunicação, de jogos e etc. A atuação do pedagogo é muito importante. Um pedagogo ele deve se adaptar ao meio em que ele estiver, atuando de forma sempre multidisciplinar. O pedagogo ele tem uma formação aperfeiçoada, especialmente no que se refere às questões didáticas. Portanto, o pedagogo é um profissional que possui um tipo de conhecimento vasto e que sabe lidar com os desafios pedagógicos impostos pela sociedade. No tema 19, a gente vai falar sobre o perfil do pedagogo no século XIX, começando pelo próprio perfil. Com o desenvolvimento e avanço das novas tecnologias, exige-se uma preparação diferenciada do pedagogo atualmente. O pedagogo do século XXI, ele é polivalente, possui muitas habilidades, dispondo de diferentes ferramentas para promover os processos de ensino-aprendizagem. Já sobre o próprio perfil do pedagogo nesse século, o pedagogo ele deve ser flexível, sociável, saber conviver e trabalhar em equipe, ser um crítico da realidade e ser criativo. O
pedagogo ele tem como pilares a docência, a gestão e o conhecimento. Nesse sentido, o pedagogo deve englobar atividades múltiplas, sabendo atuar em ambientes variados. O pedagogo, como profissional multidisciplinar, a gente tem que ver que ele deve estar preparado para o desenvolvimento humano. Ou seja, nos seus aspectos filosóficos, psicológicos, sociológicos, biológicos e políticos. Neste sentido, o pedagogo deve receber uma formação acadêmica horizontalizada, que o capacite a atuar de modo multidisciplinar em diferentes frentes e ambientes. Para que isso ocorra, é necessário que o pedagogo esteja em constante atualização, buscando meios de aprender e acompanhar as inovações do nosso mundo contemporâneo. No tema 20, para finalizar, a gente vai falar sobre a Unesco e os 4 pilares da educação. O que foi a Unesco, que é tão importante? A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura é o que é a Unesco. E ela foi criada em 1945 com o objetivo de personificar uma cultura de paz logo após a Segunda Guerra Mundial. A fundação da Unesco contou com intelectuais de diversos países, devendo fomentar o desenvolvimento da educação, principalmente em países mais pobres ou em desenvolvimento, promovendo o intercâmbio cultural. No relatório denominado Educação, um Tesouro a Descobrir, são apontados os desafios e os 4 pilares da educação para os novos tempos. Esses pilares devem ser desenvolvidos em todo o processo educacional, com o objetivo de empoderar as pessoas e abolir o analfabetismo no mundo. O primeiro pilar é aprender a conhecer. É o eixo da competência cognitiva. Trata-se de preparar o indivíduo para ser um caçador de conhecimentos, ou seja, criar o desejo de educar-se constantemente, cuidando do seu próprio desenvolvimento e do autodidatismo. O segundo pilar é o aprender a fazer. É o eixo da competência produtiva. Mais do que desenvolvimento de habilidades voltadas para a qualificação profissional, mas em sentido ampliado, preparando o indivíduo para enfrentar e superar experiências sociais de maneira efetiva. O terceiro é aprender a viver junto. É o eixo da competência relacional. É a relação do indivíduo com os outros e com o meio ambiente, entendida na sua concepção mais ampla. Relaciona-se com a cidadania, com a participação e com a democracia. O quarto e último pilar é o aprender a ser. É o eixo da competência pessoal. É a relação do indivíduo consigo mesmo, desenvolvendo e fortalecendo sua identidade, autoestima, autoconceito, autoconfiança, autodeterminação e autocuidado. Bom, meus amores, essa foi a nossa revisão da AV2, mas não se limitem só a esse vídeo, não esqueçam de estudar os materiais disponibilizados no AVA. Boa prova para vocês!